Versículo 8, versículo 9, versículo 10 e o versículo 11. Sucedeu também um dia que ainda Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que eu tenho observado que este, que sempre que passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Sucedeu também um dia que ainda Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual reteve para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: este que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu um dia que ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Senhor, obrigado. Somos gratos à exposição da tua palavra. Obrigado por esses dias. O Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque a tua mão tem feito tudo isso. Se nós chegamos até aqui é porque o Senhor quis assim. Não é mérito nosso. Tudo aqui é sobre o Senhor. Aliás, não é nem sobre o que queremos, é sobre o que precisamos. O Senhor sabe o que precisa o nosso coração. Não permita que hoje a gente saia por aquela porta e por algum momento falarmos que não te ouvimos. Fala conosco mais uma vez. Fala conosco mais uma vez. Fala conosco mais uma vez. A gente precisa ouvir o Senhor falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um dia que essa é a expressão máxima para mim do principiar de tudo que lemos. Um dia que não faz parte de um cronograma pessoal, é um dia que não é datado por uma questão pessoal, é um dia que não se tem nenhum tipo de expectativa para, é um dia que não depende absolutamente de desenhos para que eu viva alguma coisa relacionada a esse dia. É um dia em que eu não espero. É um dia que menos tem a ver comigo, ainda que eu esteja inserido nele. Dias preparados por Deus não depende das minhas estratégias para me levar a viver uma experiência dentro desse dia marcado. Vou repetir isso para você. Dias marcados por Deus não depende da minha estratégia para que eu viva algo dentro desse dia que Ele marcou. Não é que o dia marcado por Ele invalida as minhas estratégias. As minhas estratégias não é para o dia que Ele marcou. As minhas estratégias para um outro dia
que não tem a ver com o dia que Ele marca. O dia que Ele marca não depende da minha ação direta, para que isso de certa forma me faça viver alguma coisa dentro do dia que Ele marcou. É um dia qualquer, é um dia em que eu vou viver algo que Ele já marcou, não dependendo das minhas estratégias. Eu preciso entender isso. Dia marcado por Deus não depende das minhas estratégias para que eu viva o que Ele já marcou para eu viver. Existe um dia marcado por Deus. Esse dia não depende absolutamente nada que eu faça para que tudo corra bem, para que eu viva especificamente dentro desse dia que já foi marcado por Ele. É um dia que me pega de surpresa. É um dia em que eu não me preparei para Ele. É um dia em que nem disposição eu tenho, mas é um dia. É justamente para que a gente entenda que dia marcado por Ele é dia que surpreende a gente. Não depende da minha estratégia nem da sua. Você se mantém nas suas estratégias, continue, mas essas suas estratégias não fará com que você melhore a sua vida para você viver o dia que Ele marcou. O dia que Ele marcou pega você acordando com o cabelo pro alto. O dia que Ele marcou pega você meio choroso no canto. O dia em que Ele marca te pega de surpresa, em que você olha para você e vê a sua incapacidade para viver aquilo. Esse é o dia. Eu acredito nesse dia. Um dia que pega a gente sem que a gente esteja esperando qualquer indício possível de que alguma coisa da parte dele possa acontecer. Eu não tenho esperança em absolutamente nada, eu não tenho expectativa em coisa alguma, e de repente, é esse dia. Esse dia pode não depender da minha estratégia, porém, depende da minha percepção. Eu posso não estar sendo um estrategista para esse dia, porém, melhor do que ter estratégia, é estar percebido. Porque esse é um dia tão comum que pode sim passar despercebido. Há quem está tão envolvido com a estratégia e menos percebido com a ação. Cuidado, as estratégias são fundamentais, porém, ela pode sim tirar você do foco tão simples de perceber que ele já começou a fazer alguma coisa. Então, melhor do que estar munido de estratégia é você estar mais apercebido. Um dia, Eliseu vai visitar a Sunem. Quem é de Sunem não tem noção que aquele dia porém tem alguém apercebido a isso. Não tem alguém que se preparou esperando isso, mas tem alguém apercebido a isso. Vou repetir: não tem alguém preparado porque criou expectativa nisso, mas tem alguém apercebido. Deus quer que a gente mais esteja apercebido do que envolvido em estratégias. Eu vou continuar com as minhas estratégias, porém eu preciso estar apercebido. Eu não estou dizendo contra estratégia, estou dizendo para você: esteja mais apercebido. Porque esse dia é tão comum que você pode olhar para as coisas que Deus está fazendo e julgar que aquilo que Deus está fazendo está relacionado ao dia comum. Aí você olha para aquilo que Deus fez como algo comum, e não é comum. É um dia em que Ele preparou. E foi Eliseu a Sunem. Tem alguém ali apercebido. E o que envolve essa pessoa é a percepção dela, a ponto de dizer: vamos dar pão para ele comer. Eu quero que você entenda que a visita de Eliseu a Sunem é uma visita profética. Eu não quero que você olhe para Eliseu como uma pessoa, eu quero que você olhe para Eliseu como um tempo.
Eliseu aqui para mim não é uma pessoa, Eliseu aqui é um tempo. Existe um tempo específico para um dia específico, tão profético para uma cidade. Existe um tempo profético para uma cidade. E só quem está apercebido vai entender que aquilo não é comum, aquilo é um tempo profético. E eu preciso entender que tempo profético se alimenta. Esse que sempre que passa por nós. Eu estou tão apercebido a isso, que eu preciso me dispor de pães para dar para ele. Porque esse tempo precisa ser alimentado. Vamos dar pão para ele comer. Vamos dar o quê? Vamos dar pão. Hoje eu dou pão, amanhã ele volta. Entenda que a casa percebida está envolvido com a causa. Vou repetir. A casa percebida está envolvida com a causa. Qual é a causa? Um tempo profético que visita a cidade. Depois que um ficou percebido a ponto de dar pão, no outro dia, esse tempo não vai mais para a cidade, vai para casa. Porque agora o tempo profético não passa, ele tem um endereço. Então ele vai dar pão e vai dando pão. Todo dia tem pão, por quê? Porque ontem eu dei pão. Pão não falta para quem está disposto a alimentar o tempo com pão. Vou repetir. Pão não falta para quem está disposto a alimentar o tempo com pão. Dei pão hoje, vai ter pão amanhã. Aí eu tenho pão amanhã, ele agora não passa, ele agora vem. Porque ele sabe aonde tem alimento. Eu vou e dou pão. Dou o quê? Por que eu dou pão? Porque eu tenho pão. Agora, por que eu tenho pão? Porque eu dei pão. Eu dou pão, tenho pão. Tenho pão para dar pão. Entendeu? Não falta pão para quem tem pão para dar. Então, se você se dispôs a alimentar o tempo da visitação, não vai faltar pão para você continuar alimentando o tempo da visitação. Eu dou pão, eu tenho pão. E isso é de maneira virou cotidiano. Todo dia. Esse que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos dar pão, perceba. Esse que sempre que passa por nós. Se o tempo de visitação não for para envolver uma família, não é profético. Vou repetir. Se o tempo da visitação não for para envolver uma família, não é profético. Esse que sempre que passa por nós, marido e mulher, por nós, pais e filhos, por nós, filhos e pais, por nós, família, existe um tempo profético. Glória a Deus, aleluia. Existe um tempo profético que há de envolver famílias. Se envolve famílias, é profético. Se não envolve, reveja que tipo de visitação é essa. Tem que envolver todos, ainda que, para que todos se envolvam, um teve a percepção. Não precisará que todos tenham a percepção. Um percebendo. Não são todos, foi um só que percebeu. Esse que sempre que passa por nós. Esse que sempre que passa por nós. Agora não vai passar mais por nós, agora vai vir até nós. Porque aqui ele sabe, vai ter pão para comer. Tem um profético, se alimenta. Dei pão, tenho pão. Vamos lá? Dei pão. Diga, dei pão, tenho pão.
Então eu vou sempre ter pão. Sempre vou ter pão. Porque eu dou. Eu vou sempre ter pão porque eu dou. Só que chega um dia que eles vão conversar. Porque tempo profético que reúne a família para um diálogo. Eles vão conversar. Olha a ideia da conversa entre eles. Não dá mais para dar pão. Não é que nós não tenhamos pães. A experiência de dar pão e ter pão, ela é única, gente. Eu dei 4 pães. No outro dia eu vou ter mais pães para dar. Essa experiência é única. Ninguém vai desqualificar isso no meu coração. Isso nunca vai ser fragmentado. Porém, se eu não altero a entrega, eu não mudo meu futuro. Por que amanhã eu vou ter pão? Porque hoje eu tenho pão. Então o pão que eu dou hoje já me arremete que amanhã eu vou ter para dar. Então amanhã já é conhecido, porque eu sei que eu vou ter pão. Porém, não tem como dar pão mais. Vamos construir um pequeno quarto. Vamos construir um pequeno quarto junto do nosso muro. O muro é de quem? O muro é de quem? Sabe quando eu vou ter a certeza de que tudo que eu estou construindo, que é nosso, tenha firmeza suficiente? Quando eu decidir construir alguma coisa para alguém em cima do que eu construí para mim. Porque até então eu não sei que estrutura é essa que eu estou construindo. Até hoje, se até hoje eu não coloquei nada de construção para ninguém em cima do que eu construí para mim, eu só vou ter certeza do que eu estou construindo é tão forte o suficiente quando eu me preparar para construir alguma coisa para alguém em cima do que eu construí para mim. Vamos construir um pequeno quarto. Vamos construir um pequeno quarto junto do nosso muro. Entenda, não vai ter mais pão. Agora eu vou dar um quarto. Eu vou alterar a entrega. Eu vou deixar de dar pão e vou dar um quarto. Por quê? Porque toda vez que eu dou pão, ele come e vai embora. Eu não quero mais ter essa experiência de ter pão para dar pão e ter pão. Eu quero ter uma experiência maior. Eu quero fazer um quarto. Não é para ele ir embora. Eu quero construir uma habitação para ele. Eu altero a entrega e mudo o meu amanhã. Eu não posso reclamar se as coisas estão na mesma. Eu tenho que rever o que eu estou entregando. Chega uma hora que, por mais que a experiência tenha te marcado, você vive uma rotina tão desgastante que você dá pão e tem pão, e chega uma hora que você diz assim: eu quero mais. Se você quer mais, altere a entrega. Eu vou deixar de dar pão, porém eu vou mudar tudo a partir de agora. Eu vou construir um quarto. E eu vou botar dentro desse quarto algumas coisas. Eu vou botar uma cama, porque não é mais lugar de passagem. Eu vou botar uma cadeira, porque não é só um lugar de passagem. Vai ter hora que ele vai deitar, vai ter hora que ele vai sentar. Vou colocar uma mesa. Eu vou colocar um candeeiro, porque eu sei que ele vai passar a noite aqui. Esse ambiente tem que estar aceso. Eu vim aqui dizer ao seu coração: é tempo de você mudar as suas entregas. Se você muda a entrega, você altera o futuro. Não é que você
esteja fazendo alguma coisa ao contrário do que ele criou como expectativa. Não é isso. A gente só quer mudar. Entenda, algumas coisas só vão acontecer depois que ela alterou a entrega dela. Quando ele veio, ele não entrou para comer mais pão, mas ele entrou para um quarto que é dele agora. Me permita profetizar a esse lugar. Existe um tempo em que o Senhor reservou para vocês. Existe um tempo para um dia específico, para uma semana específica, para um mês específico. E eu posso ser ousado em dizer, para esse ano é um ano específico. Existe um tempo reservado para vocês. Existe um tempo preparado por Deus para vocês, que não depende de vocês fazerem absolutamente nada. Vamos preparar um quarto junto do muro. Vamos botar ali coisas tão relevantes, tão fundamentais para ele, para quando ele vier, ele não só não vai comer e vai passar, ele vai entrar e vai... Ele vai deitar no quarto, ele vai permanecer lá. Enquanto ela dava pão, ela tinha pão para dar. O dia que ela deu o quarto, a madre dela abriu. Aleluia. Enquanto ela dava pão, tinha pão para dar. O dia que ela mudou a entrega, a madre dela abriu. E nós estamos falando de alguém que não tem necessidade de nada, porém necessita de tudo. Porque tudo não é o que eu quero, tudo é quem eu preciso. Porque tudo não é o que, tudo é quem. Porque ele não é o que, ele é tudo. Vejo que quem é essa? Essa que mudou a entrega, essa que alterou a entrega, essa que está percebida a ponto de entender, eu não vou mandar pão, eu vou construir algo. Essa, eu tenho visto que essa não tem filhos. Agora vai dizer para ela, diga para ela, que nesse mesmo tempo, ele fala do tempo presente, ele está falando daquele mesmo tempo. Isso é um ciclo de 1 ano. Naquele mesmo período, depois de 1 ano, ela estaria com o filho no colo. Sabe por que algumas coisas ainda estão fechadas na minha vida? Porque eu estou me mantendo dentro de uma experiência que, ainda que tenha me marcado por um tempo, eu fiz dessa experiência uma rotina. Experiência com Deus é experiência, não é rotina. Eu preciso ter a experiência e não me permitir viver dentro da experiência uma rotina. Eu não posso fazer da experiência com Deus uma rotina. O dia em que ela deu o quarto, o ventre dela abriu. 1 ano depois. E aqui eu planto uma palavra nesse altar. 1 ano depois. 1 ano depois, eu vou marcar a data, porque eu sei o que Deus está falando comigo. 24 de fevereiro de 2021. 1 ano depois. Tem uma madre que está fechada. Tem uma madre que lacrou.
E aí vocês se perguntam, como pode? Por que não tem ido da maneira em que eu criei expectativa para isso? Deus está dizendo, esse é o ano. Você altera a entrega e eu altero o resultado. Você muda a entrega, eu mudo o resultado. Você dá pão, tem pão. Você dá quarto, tem filho. Você dá quarto, a madre abre. Você dá quarto, milagre acontece. Você dá... Muda a entrega. Muda a entrega. Levante uma das suas mãos, por favor. Jesus. Jesus. Abre, por favor, a sua boca. Há algo sendo liberado para nós aqui dentro. Jesus. 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 Eu não estou te ouvindo. Abre, por favor, a sua boca. Gente, o que é isso? Que é isso, gente? Braia tacanorece. Solta a tua voz. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro agora. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Jesus, o que é isso? Oh! Gente do céu. Tem alguma coisa sendo liberada agora. Agora. Oh! Gente do céu. Teremaiata. Rakataramatarabaxura bacataramaya. Raia raiocantacia. Gente, eu estou todo arrepiado aqui. Deus está preparando vocês para um tempo que já está preparado. Gente de remarracia. Que é isso? Fala, Márcia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. Tem alguma coisa aqui dentro, gente. Levanta a tua mão e pega. Levanta a tua mão e toca. Quem vê de olho aberto, mas tem gente que vê de olho fechado. Tem uma nuvem aqui dentro. O Espírito de Deus está mandando dizer para esse lugar: chegou o tempo. 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 Raia. Era mais.
Senhor que falo. Preparei um tempo para vocês. Dias difíceis vocês viveram. Porém eu acompanhei os menores passos. Questionamentos vocês me fizeram. Chegou o tempo de eu responder em obras. Vou começar a fazer um movimento na cidade. Eu levanto a minha bandeira a partir desse lugar. E mostrarei o meu nome empenhado aqui. O meu nome é socorro para essa noite. Eu estendo a minha mão e lhe digo: não perco você por nada. Está na palma da minha mão. Eu me apresento na guerra. Sou Deus da guerra. E digo que o tempo de paz chegou. Eu aplaco a fúria deste que se levantou como corrente de águas. Eu sou a bandeira alvorada contra ele. Todo fim de tarde é mistério que eu falo. Eu dou saúde para o meu povo, porque a guerra arrancou saúde de vocês. Um momento difícil mexer na saúde. Eu sou médico nessa noite. E eu tô perrela, sejerema, yakatayato, rakataracatora, bacatara, xetatora, tata, rakatara, mataracototora, tatataya. Quem é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Fale em línguas. Algumas coisas acontecem quando eu altero a minha entrega. Uma palavra virá ao meu encontro. Quando eu altero a entrega, algumas coisas acontecem. A primeira delas, uma palavra virá ao meu encontro. Vai dizer a ela que em um ano, um ano vai acontecer. Em um ano vai acontecer. É tão perigoso falar isso, mas eu sei aquele que fala ao meu coração. Em um ano vai acontecer o que dentro de muitos tempos não acontece.
Há quantos tempos essa mulher tentou ter um filho, mas em um ano, por causa de uma palavra. Nós não precisamos de muita coisa, a gente só precisa de uma palavra. Uma palavra é mais forte do que uma esterilidade. Uma palavra é mais forte do que um fibrona. Uma palavra é mais forte do que um mioma. Uma palavra é mais forte do que um policisto. Uma palavra é mais forte do que um cisto. Uma palavra é mais forte do que uma endometriose. Uma palavra é mais forte do que uma falta de uma trompa. Uma palavra é mais forte do que a AIDS. Uma palavra é mais forte do que o câncer. Uma palavra é mais forte do que uma porta que se fecha. Uma palavra é mais forte do que o inferno. Uma palavra, o que nós precisamos já foi liberado. Uma palavra está. Uma palavra. Você não precisa de um sermão, você precisa de uma palavra. Uma palavra que não depende de você acreditar ou não. Uma palavra que você pode questionar depois de ouvi-la, mas entendendo que eu não estou de acordo com aquilo que ele está dizendo. Não é a minha palavra que tem que estar de acordo com o que você vive. É o que você está vivendo que vai ter um impacto da minha palavra. Ah, mas eu não acredito. Não depende de você acreditar. Vai dizer para ela que em um ano, eu vou abrir a madre, em um ano, e o interessante desse texto é que só não envolve ela, envolve o marido. O marido já é velho. Em um ano, quem está ouvindo a palavra é você. Tem gente que vai receber sem ter ouvido o que você está ouvindo. Quem está ouvindo é você. Ah, mas quem ficou em casa? Quem está ouvindo é você. Ah, mas deveria estar aqui. Quem está ouvindo é você. Vai começar por você. Vai começar por... Eu vou ficar repetindo isso aqui, gente. Vai começar por você. Eu não dependo que o teu marido ouça, que a tua esposa ouça, que os teus filhos ouçam. Eu só queria que você viesse. Já que você veio, é suficiente. Estou liberando uma palavra. Um ano. 24 de fevereiro de 2021. Um ano. Algumas coisas acontecem quando eu altero a minha entrega. Segundo, minhas necessidades mais ocultas serão supridas. Porque quem olha para essa mulher não diz que ela tem necessidade. Que ela tem campo, ela tem casa, ela tem fazendas, ela tem dinheiro, ela tem grana, tem negócio, ela é rica. Ela é uma das ricas de Sunem. Então quem olha para ela, quem olha para você diz que não tem. Mas aquele que conhece as mais ocultas das suas necessidades não depende de olhar de ninguém. Por mais que com essa aparência toda você diz, não preciso de nada. É bom você deixar isso muito claro. Você não precisa de nada quando eu pergunto. Vou repetir. Você não precisa de nada quando eu pergunto. Porque eu não alcanço o que você precisa. Então se mantenha assim. Alguém perguntar,
não preciso de nada. Porém, você tem necessidades tão escondidas. É justamente essa necessidade. Quem olha para essa mulher não dizia, ou que fosse ser dito, diriam: ela não precisa de nada. Mas entenda que o moço, quando foi na porta da mulher, perguntou para ela, ela disse que não tinha necessidade de nada. Porém, o relatório que ele dá para Eliseu é assim: tenho visto que. Porque Deus não está atrelado à tua resposta a alguém. Deus não depende da tua resposta para alguém. A tua resposta para alguém é coerente, ninguém tem nada a ver com a sua vida. A minha resposta a você é coerente, ninguém tem nada a ver comigo. Mas existe alguém que nos observa, além da nossa resposta. Por detrás dessa resposta tão elaborada, por detrás dessa resposta tão bem cabelo feito, tão bem vestido arrumado, tão bem perfume cheiroso, por detrás dessa resposta tão bem apresentável, tem alguém que chora por uma necessidade, que já fez campanha por uma necessidade. A necessidade continua aí, porém você já desistiu dela. Esse é o ano. Ainda bem que você desistiu. Não existe mais expectativa sobre essa necessidade. Agora sim. Algumas coisas acontecem quando eu mudo a minha entrega. Meu presente é destravado. Diga para ela que hoje eu destravo hoje. Ela só abraça daqui a um ano. Mas daqui a um ano é um processo gestacional. Mas hoje, e eu não vou ser específico com hoje, eu vou ser específico com o evento. Esse evento está destravando o teu presente para dia 24 de fevereiro de 2021. Passar um vídeo seu aqui contando. Alguém ler um teu testemunho aqui. Você não tem noção do que vai acontecer em um ano aqui. E é bom que eu olho para alguém que não está tendo a reação que eu de repente esperava. Melhora para eu dizer. Um ano. Um ano. Rafael, não acredito. Eu não estou falando para você acreditar. Só guarda a data. 24 de fevereiro de 2021. Mas eu não prego para você acreditar. Eu prego porque eu acredito. O meu presente é destravado. A madre abriu. Um ano depois, ela estava com o filho no colo. Um ano depois, estava com o filho no colo. O filho cresceu. Cresceu ou não cresceu? Virou um moço, virou um rapaz, compromissado com as tarefas da casa, envolvido com os afazeres da família, está no campo com o pai, dá a dor na cabeça, o pai manda para a mãe pega o menino com dor de cabeça, bota no meio das pernas, e de repente o filho dela morreu.
Diga que isso não é trágico, gente. Claro que é. Que tem causa que ainda que venha até você, não adianta você botar no joelho, que não adianta. Morre. Morreu. Sabe o que acontece? Tem uma escada aqui do lado do muro dela, que ela fez. Nunca passou pela cabeça dela que um dia ela ia ter que subir aquela escada. Mas se ela não tivesse alterado, ela pega o filho no colo morto, sobe a escada que ela construiu. Construiu lá atrás. Abre a porta que foi ela que botou. Entrou no quarto que foi ela que construiu. Botou o filho morto em cima da cama. Fechou a porta, desceu as escadas. Fala a verdade. Se ela não tivesse construído aquele quarto. Então tem coisas que você faz hoje que prepara o ambiente do teu milagre amanhã. Sabe quem vai entrar no quarto daqui a pouco? O tempo. Tempo profético, eu gosto de dizer isso. Amo falar o que eu estou falando. Esse tempo profético não é um tempo religioso. Porque se isso aqui é um tempo religioso, ele não entrava no quarto, porque tem um morto lá dentro. Então vai comprometer o ministério dele. Isso aqui não é tempo religioso. Isso aqui é um tempo profético, que não mede as consequências de se envolver com quem está morto. Tempo religioso vai medir a consequência. Não posso entrar lá, porque tem um defunto lá. O que vão achar de mim? O que vão pensar sobre mim? Vai comprometer o meu ministério, como se o ministério valesse muito mais do que uma vida. Como se o título valesse muito mais do que recuperar uma vida. Ele entra no quarto, porque o tempo profético não é um tempo religioso, é um tempo de recuperação, é um tempo de vida, é um tempo de levantar defunto, é um tempo de restaurar a família, é um tempo que se envolve com gente morta. Ele entra no quarto, para piorar, vai deitar em cima do menino. Se só de entrar compromete o ministério, ainda mais se deitar. Sabe por que menos resultado? Porque mais religiosidade. Quando vamos aumentar os resultados? Quando formos mais proféticos. Quando ele deita sobre o menino, boca com boca, pele com pele. O menino está gelado, está morto. Mas o tempo profético é um tempo quente. A pele do menino aqueceu. E ele espirrou 7 vezes. 7 vezes. Ele espirra 7 vezes. Ele abre a porta, manda chamar a mãe sobe as escadas de novo. Para na porta, ele pega o filho e bota no colo dela. A história termina assim. E eu também. Que experiência é essa que essa mulher teve? A minha oração é que a gente se mova em prol disso. Vivermos experiências tão marcantes. Porém, a gente precisa alterar algumas entregas. Não é que dar pão é ruim, não. Só que a gente caiu numa rotina. A experiência que eu gero a partir daquilo que entrego já é suficiente. Desculpa aos religiosos que estão por aí. Não tem nada a ver com pão. Não.
Eu não estou falando contra o pão, não. Nós nos tornamos rotineiros. Não, eu dou pão, tem pão, dou pão, tem pão. A rotina nos trava para o novo. A rotina nos mantém no mesmo lugar. A rotina faz a gente perder o foco. Existe algo a mais para quem está disposto a alterar a entrega. Por que a gente não quer alterar a entrega? Porque dá muito trabalho. Pão é mais fácil. Eu já entendi que eu vou ter experiência dando pão, então para que mudar? E aí o meu amanhã é marcado por uma entrega de pão e eu vou ter pão para entregar. Aí Deus diz para nós assim: é só isso que você quer? Vai se manter só aí? Ou vai arregaçar a manga, puxar a perna da calça e virar uma massa, empilhar alguns tijolos? Vai te dar trabalho, porém você vai estar preparando um ambiente. Que bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo que Deus pode fazer através de você. Segundo Reis capítulo 4. Versículo 8, versículo 9, versículo 10 e o versículo 11. Sucedeu também um dia que ainda Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que eu tenho observado que este, que sempre que passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Sucedeu também um dia que ainda Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual reteve para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão, E ela disse a seu marido: este que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu um dia que ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Senhor, obrigado. Somos gratos à exposição da Tua Palavra. Obrigado por esses dias. O Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque a Tua mão tem feito tudo isso. Se nós chegamos até aqui é porque o Senhor quis assim.
não é mérito nosso, tudo aqui é sobre o Senhor. Aliás, não é nem sobre o que queremos, é sobre o que precisamos. O Senhor sabe o que precisa o nosso coração. Não permita que hoje a gente saia por aquela porta e por algum momento falarmos que não te ouvimos. Fala conosco mais uma vez. Fala conosco mais uma vez. Fala conosco mais uma vez. A gente precisa ouvir o Senhor falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um dia que, essa é a expressão máxima para mim do principiar de tudo que lemos. Um dia que não faz parte de um cronograma pessoal, é um dia que não é datado por uma questão pessoal, é um dia que não se tem nenhum tipo de expectativa para, é um dia que não depende absolutamente de desenhos para que eu viva alguma coisa relacionada a esse dia. É um dia em que eu não espero, é um dia que menos tem a ver comigo, ainda que eu esteja inserido nele. Dias preparados por Deus não depende das minhas estratégias para me levar a viver uma experiência dentro desse dia marcado. Vou repetir isso para você. Dias marcados por Deus não depende da minha estratégia para que eu viva algo dentro desse dia que Ele marcou. Não é que o dia marcado por Ele invalida as minhas estratégias. As minhas estratégias não é para o dia que Ele marcou. As minhas estratégias é para um outro dia que não tem a ver com o dia que Ele marca. O dia que Ele marca não depende da minha ação direta para que isso de certa forma me faça viver alguma coisa dentro do dia que Ele marcou. É um dia qualquer. É um dia em que eu vou viver algo que Ele já marcou, não dependendo das minhas estratégias. Eu preciso entender isso. Dia marcado por Deus não depende das minhas estratégias para que eu viva o que Ele já marcou para eu viver. Existe um dia marcado por Deus. Esse dia não depende absolutamente nada que eu faça para que tudo corra bem, para que eu viva especificamente dentro desse dia que já foi marcado por Ele. É um dia que me pega de surpresa. É um dia em que eu não me preparei para ele. É um dia em que nem disposição eu tenho, mas é um dia. É justamente para que a gente entenda que dia marcado por ele é dia que surpreende a gente. Não depende da minha estratégia nem da sua. Você se mantém nas suas estratégias, continue. Mas essas suas estratégias não fará com que você melhore a sua vida para você viver o dia que Ele marcou. O dia que Ele marcou pega você acordando com o cabelo pro alto. O dia que Ele marcou pega você meio choroso no canto. O dia que Ele marca te pega de surpresa, em que você olha para você e vê a sua incapacidade para viver aquilo. Esse é o dia. Eu acredito nesse dia. Um dia que pega a gente sem que a gente esteja esperando qualquer indício possível de que alguma coisa da parte dele possa acontecer. Eu não tenho esperança em absolutamente nada, eu não tenho expectativa em coisa alguma, e de repente é esse dia. Esse dia pode não depender da minha estratégia, porém
depende da minha percepção. Eu posso não estar sendo um estrategista para esse dia, porém, melhor do que ter estratégia é estar percebido. Porque esse é um dia tão comum que pode sim passar despercebido. Há quem está tão envolvido com a estratégia e menos percebido com a ação. Cuidado, as estratégias são fundamentais, porém, ela pode sim tirar você do foco tão simples de perceber que ele já começou a fazer alguma coisa. Então, melhor do que estar munido de estratégia é você estar mais apercebido. Um dia, Eliseu vai visitar a Sunem. Quem é de Sunem não tem noção que aquele dia porém tem alguém apercebido a isso. Não tem alguém que se preparou esperando isso, mas tem alguém apercebido a isso. Vou repetir: não tem alguém preparado porque criou expectativa nisso, mas tem alguém apercebido. Deus quer que a gente mais esteja apercebido do que envolvido em estratégias. Eu vou continuar com as minhas estratégias, porém eu preciso estar apercebido. Eu não estou dizendo contra estratégia, estou dizendo para você: esteja mais apercebido. Porque esse dia é tão comum que você pode olhar para as coisas que Deus está fazendo e julgar que aquilo que Deus está fazendo está relacionado ao dia comum. Aí você olha para aquilo que Deus fez como algo comum, e não é comum, é um dia em que Ele preparou. E foi Eliseu a Sunem. Tem alguém ali apercebido, e o que envolve essa pessoa é a percepção dela, a ponto de dizer: vamos dar pão para ele comer. Eu quero que você entenda que a visita de Eliseu a Sunem é uma visita profética. Eu não quero que você olhe para Eliseu como uma pessoa, eu quero que você olhe para Eliseu como um tempo. Eliseu aqui para mim não é uma pessoa, Eliseu aqui é um tempo. Existe um tempo específico para um dia específico, tão profético para uma cidade. Existe um tempo profético para uma cidade. E só quem está apercebido vai entender que aquilo não é comum, aquilo é um tempo profético. E eu preciso entender que tempo profético se alimenta. Esse que sempre que passa por nós, eu estou tão apercebido a isso, que eu preciso me dispor de pães para dar para ele, porque esse tempo precisa ser alimentado. Vamos dar pão para ele comer. Vamos dar o quê? Vamos dar pão. Hoje eu dou pão, amanhã ele volta. Entenda que a casa percebida está envolvido com a causa. Vou repetir: a casa percebida está envolvida com a causa. Qual é a causa? Um tempo profético que visita a cidade. Depois que um ficou percebido a ponto de dar pão, no outro dia, esse tempo não vai mais para a cidade, vai para casa. Porque agora o tempo profético não passa, ele tem um endereço. Então ele vai dar pão e vai dando pão. Todo dia tem pão, por quê? Porque ontem eu dei pão. Pão não falta para quem está disposto a alimentar o tempo com pão. Vou repetir: pão não falta para quem está disposto a alimentar o tempo com pão. Dei pão hoje, vai ter pão amanhã. Aí eu tenho pão amanhã, ele agora não passa, ele agora vem. Porque ele sabe aonde tem alimento. Eu vou e dou pão. Dou o quê? Por que eu dou pão? Porque eu tenho pão. Agora, por que eu tenho pão? Porque eu dei pão.
Eu dou pão, tenho pão. Tenho pão para dar pão. Entendeu? Não falta pão para quem tem pão para dar. Então, se você se dispôs a alimentar o tempo da visitação, não vai faltar pão para você continuar alimentando o tempo da visitação. Eu dou pão, eu tenho pão. E isso é de maneira virou cotidiano, todo dia. Esse que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos dar pão, perceba. Esse que sempre que passa por nós, se o tempo de visitação não for para envolver uma família, não é profético. Vou repetir. Se o tempo da visitação não for para envolver uma família, não é profético. Esse que sempre que passa por nós, marido e mulher, por nós, pais e filhos, por nós, filhos e pais, por nós, família, existe um tempo profético. Glória a Deus, aleluia. Existe um tempo profético que há de envolver famílias. Se envolve famílias, é profético. Se não envolve, reveja que tipo de visitação é essa. Tem que envolver todos, ainda que, para que todos se envolvam, teve a percepção. Não precisará que todos tenham a percepção. Percebendo. Não são todos, foi um só que percebeu. Esse que sempre que passa por nós. Esse que sempre que passa por nós. Agora não vai passar mais por nós, agora vai vir até nós. Porque aqui ele sabe, vai ter pão para comer. Tem um profético, se alimenta. Dei pão, tenho pão. Vamos lá? Dei pão. Diga, dei pão. Tenho pão. Então eu vou sempre ter pão. Sempre vou ter pão. Porque eu dou. Eu vou sempre ter pão porque eu dou. Só que chega um dia que eles vão conversar. Porque tempo profético que reúne a família para um diálogo. Eles vão conversar. Olha a ideia da conversa entre eles. Não dá mais para dar pão. Não é que nós não tenhamos pães. A experiência de dar pão e ter pão, ela é única, gente. Eu dei 4 pães. No outro dia eu vou ter mais pães para dar. Essa experiência é única. Ninguém vai desqualificar isso no meu coração. Isso nunca vai ser fragmentado. Porém, se eu não altero a entrega, eu não mudo meu futuro. Por que amanhã eu vou ter pão? Porque hoje eu tenho pão. Então o pão que eu dou hoje já me arremete que amanhã eu vou ter para dar. Então amanhã já é conhecido, porque eu sei que eu vou ter pão. Porém, não tem como dar pão mais. Vamos construir um pequeno quarto. Vamos construir um pequeno quarto junto do nosso muro. O muro é de quem? O muro é de quem? Sabe quando eu vou ter a certeza de que tudo que eu estou construindo, que é nosso, tenha firmeza suficiente? Quando decidir construir alguma coisa para alguém em cima do que eu construí para mim. Porque até então eu não sei que estrutura é essa que eu estou construindo. Até hoje, se até hoje eu não coloquei nada de construção para ninguém em cima do que eu construí para mim.
Eu só vou ter certeza do que eu estou construindo é tão forte o suficiente quando eu me preparar para construir alguma coisa para alguém em cima do que eu construí para mim. Vamos construir um pequeno quarto. Vamos construir um pequeno quarto junto do nosso muro. Entenda, não vai ter mais pão. Agora eu vou dar um quarto. Eu vou alterar a entrega. Eu vou deixar de dar pão e vou dar um quarto. Por quê? Porque toda vez que eu dou pão, ele come e vai embora. Eu não quero mais ter essa experiência de ter pão para dar pão e ter pão. Eu quero ter uma experiência maior. Eu quero fazer um quarto. Não é para ele ir embora. Eu quero construir uma habitação para ele. Eu altero a entrega e mudo o meu amanhã. Eu não posso reclamar se as coisas estão na mesma. Eu tenho que rever o que eu estou entregando. Chega uma hora que, por mais que a experiência tenha te marcado, você vive uma rotina tão desgastante que você dá pão e tem pão, e chega uma hora que você diz assim: eu quero mais. Se você quer mais, altere a entrega. Eu vou deixar de dar pão, porém eu vou mudar tudo a partir de agora. Eu vou construir um quarto. E eu vou botar dentro desse quarto algumas coisas. Eu vou botar uma cama, porque não é mais lugar de passagem. Eu vou botar uma cadeira, porque não é só um lugar de passagem. Vai ter hora que ele vai deitar, vai ter hora que ele vai sentar. Vou colocar uma mesa. Eu vou colocar um candeeiro, porque eu sei que ele vai passar a noite aqui. Esse ambiente tem que estar aceso. Eu vim aqui dizer ao seu coração: é tempo de você mudar as suas entregas. Se você muda a entrega, você altera o futuro. Não é que você esteja fazendo alguma coisa ao contrário do que ele criou como expectativa. Não, não é isso. A gente só quer mudar. Entenda, algumas coisas só vão acontecer depois que ela alterou a entrega dela. Quando ele veio, ele não entrou para comer mais pão, mas ele entrou para um quarto que é dele agora. Me permita profetizar a esse lugar. Existe um tempo em que o Senhor reservou para vocês. Existe um tempo para um dia específico, para uma semana específica, para um mês específico. E eu posso ser ousado em dizer: para esse ano é um ano específico. Existe um tempo reservado para vocês. Existe um tempo preparado por Deus para vocês, que não depende de vocês fazerem absolutamente nada. Vamos preparar um quarto junto do muro. Vamos botar ali coisas tão relevantes, tão fundamentais para ele, para quando ele vier, ele não só vai comer e vai passar, ele vai entrar e ele vai deitar no quarto, ele vai permanecer lá. Enquanto ela dava pão, ela tinha pão para dar. O dia que ela deu o quarto, a madre dela abriu. Aleluia. Enquanto ela dava pão, tinha pão para dar. O dia que ela mudou a entrega, a madre dela abriu. E nós estamos falando de alguém
que não tem necessidade de nada, porém necessita de tudo. Porque tudo não é o que eu quero, tudo é quem eu preciso. Porque tudo não é o que, tudo é quem. Porque Ele não é o que, Ele é tudo. Vejo que quem é essa? Essa que mudou a entrega, essa que alterou a entrega, essa que está percebida a ponto de entender, eu não vou mandar pão, eu vou construir algo, essa, eu tenho visto que essa não tem filhos. Agora vai dizer para ela, diga para ela, que nesse mesmo tempo, ele fala do tempo presente, ele está falando daquele mesmo tempo, isso é um ciclo de 1 ano, naquele mesmo período, depois de 1 ano, ela estaria com o filho no colo. Sabe por que algumas coisas ainda estão fechadas na minha vida? Porque eu estou me mantendo dentro de uma experiência que, ainda que tenha me marcado por um tempo, eu fiz dessa experiência uma rotina. Experiência com Deus é experiência, não é rotina. Eu preciso ter a experiência e não me permitir viver dentro da experiência uma rotina. Eu não posso fazer da experiência com Deus uma rotina. O dia em que ela deu o quarto, o ventre dela abriu. 1 ano depois. E aqui eu planto uma palavra nesse altar. 1 ano depois. 1 ano depois, eu vou marcar a data, porque eu sei o que Deus está falando comigo. 24 de fevereiro de 2021. 1 ano depois. Tem uma madre que está fechada. Tem uma madre que lacrou. E aí vocês se perguntam, como pode? Por que não tem ido da maneira em que eu criei expectativa para isso? Deus está dizendo, esse é o ano. Você altera a entrega e eu altero o resultado. Você muda a entrega, eu mudo o resultado. Você dá pão, tem pão. Você dá quarto, tem filho. Você dá quarto, a madre abre. Você dá quarto, milagre acontece. Você dá... Muda a entrega. Muda a entrega. Levante uma das suas mãos, por favor. Jesus. Jesus. Abre, por favor, a sua boca. Há algo sendo liberado para nós aqui dentro. Jesus. 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 Eu não estou te ouvindo. Abre, por favor, a sua boca. Gente, o que é isso? Que é isso, gente? Braia cacanorece. Solta a tua voz. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro agora. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Jesus, o que é isso? Oh! Gente do céu. Tem alguma coisa sendo liberada agora.
Teremaia tá. Rakataramatarabaxura bacataramaya. Raia raiocantacia. Gente, eu estou todo arrepiado aqui. Deus está preparando vocês para um tempo que já está preparado. Gente de remarracia. Que é isso? Fala, Emarcia. Rarabracataramácia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. Racatarabababacototototota. Raia semataramakatarabaia. Tem alguma coisa aqui dentro, gente. Levanta a tua mão e pega. Levanta a tua mão e toca. Quem vê de olho aberto, mas tem gente que vê de olho fechado. Tem uma nuvem aqui dentro. O Espírito de Deus está mandando dizer para esse lugar: chegou o tempo. 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 Raia. Eramas. Senhor que falo. Preparei um tempo para vocês. Dias difíceis vocês viveram, porém eu acompanhei os menores passos. Questionamentos vocês me fizeram. Chegou o tempo de eu responder em obras. Vou começar a fazer um movimento na cidade. Eu levanto a minha bandeira a partir desse lugar e mostrarei o meu nome empenhado aqui. O meu nome é socorro para essa noite. Eu estendo a minha mão e lhe digo: não perco você por nada. Está na palma da minha mão. Eu me apresento na guerra. Sou Deus da guerra. E digo que o tempo de paz chegou. Eu aplaco a fúria deste que se levantou como corrente de águas. Eu sou a bandeira alvorada contra ele. Todo fim de tarde é mistério que eu falo. Eu dou saúde para o meu povo, porque a guerra arrancou saúde de vocês. Um momento difícil mexendo na saúde. Eu sou médico nessa noite. E eu tô perrela, sejerema, yakatayato, rakataracatora, bacatara, xetatora, tata, rakatara, mataracototora, tatataia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Fale em línguas.
Algumas coisas acontecem quando eu altero a minha entrega. Uma palavra virá ao meu encontro. Quando eu altero a entrega, algumas coisas acontecem. A primeira delas, uma palavra virá ao meu encontro. Vai dizer a ela que em um ano vai acontecer. Em um ano vai acontecer. É tão perigoso falar isso, mas eu sei aquele que fala ao meu coração. Em um ano vai acontecer o que dentro de muitos tempos não acontece. Há quantos tempos essa mulher tentou ter um filho, mas em um ano, por causa de uma palavra. Nós não precisamos de muita coisa, a gente só precisa de uma palavra. Uma palavra é mais forte do que uma esterilidade. Uma palavra é mais forte do que um fibrona. Uma palavra é mais forte do que um mioma. Uma palavra é mais forte do que um policisto. Uma palavra é mais forte do que um cisto. Uma palavra é mais forte do que uma endometriose. Uma palavra é mais forte do que uma falta de uma trompa. Uma palavra é mais forte do que a AIDS. Uma palavra é mais forte do que o câncer. Uma palavra é mais forte do que uma porta que se fecha. Uma palavra é mais forte do que o inferno. Uma palavra, o que nós precisamos já foi liberado. Uma palavra está. Uma palavra. Você não precisa de um sermão, você precisa de uma palavra. Uma palavra que não depende de você acreditar ou não. Uma palavra que você pode questionar depois de ouvi-la, mas entendendo que eu não estou de acordo com aquilo que ele está dizendo. Não é a minha palavra que tem que estar de acordo com o que você vive. É o que você está vivendo que vai ter um impacto da minha palavra. Mas eu não acredito. Não depende de você acreditar. Vai dizer para ela que em um ano, eu vou abrir a madre, em um ano, e o interessante desse texto é que só não envolve ela, envolve o marido já é velho. Em um ano, quem está ouvindo a palavra é você. Tem gente que vai receber sem ter ouvido o que você está ouvindo. Quem está ouvindo é você. Mas quem ficou em casa? Quem está ouvindo é você. Mas deveria estar aqui. Quem está ouvindo é você. Vai começar por você. Vai começar por... Eu vou ficar repetindo isso aqui, gente. Vai começar por você. Eu não dependo que o teu marido ouça, que a tua esposa ouça, que os teus filhos ouçam. Eu só queria que você viesse. Já que você veio, é suficiente. Estou liberando uma palavra. Um ano. 24 de fevereiro de 2021. Um ano. Algumas coisas acontecem quando eu altero a minha entrega.
Segundo, minhas necessidades mais ocultas serão supridas. Porque quem olha para essa mulher não diz que ela tem necessidade. Que ela tem campo, ela tem casa, ela tem fazendas, ela tem dinheiro, ela tem grana, tem negócio, ela é rica. Ela é uma das ricas de Sunem. Então quem olha para ela, quem olha para você diz que não tem. Mas aquele que conhece as mais ocultas das suas necessidades não depende de olhar de ninguém. Por mais que com essa aparência toda você diz, não preciso de nada. É bom você deixar isso muito claro. Você não precisa de nada quando eu pergunto. Vou repetir. Você não precisa de nada quando eu pergunto. Porque eu não alcanço o que você precisa. Então se mantenha assim. Alguém perguntar, não preciso de nada. Porém, você tem necessidades tão escondidas. É justamente essa necessidade. Quem olha para essa mulher não dizia, ou que fosse ser dito, diriam, ela não precisa de nada. Mas entenda, que o moço, quando foi na porta da mulher, perguntou para ela, ela diz que não tinha necessidade de nada. Porém, o relatório que ele dá para Eliseu é assim: tenho visto que. Porque Deus não está atrelado à tua resposta a alguém. Deus não depende da tua resposta para alguém. A tua resposta para alguém é coerente, ninguém tem nada a ver com a sua vida. A minha resposta a você é coerente, ninguém tem nada a ver comigo. Mas existe alguém que nos observa, além da nossa resposta. Por detrás dessa resposta tão elaborada, por detrás dessa resposta tão bem cabelo feito, tão bem vestido arrumado, tão bem perfume cheiroso, por detrás dessa resposta tão bem apresentável, tem alguém que chora por uma necessidade, que já fez campanha por uma necessidade. A necessidade continua aí, porém você já desistiu dela. Esse é o ano. Ainda bem que você desistiu. Não existe mais expectativa sobre essa necessidade. Agora sim. Algumas coisas acontecem quando eu mudo a minha entrega. Meu presente é destravado. Diga para ela que hoje eu destravo hoje. Ela só abraça daqui a um ano. Mas daqui a um ano é um processo gestacional. Mas hoje, e eu não vou ser específico com hoje, eu vou ser específico com o evento. Esse evento está destravando o teu presente para dia 24 de fevereiro de 2021. Passar um vídeo seu aqui contando. Alguém ler um teu testemunho aqui. Você não tem noção do que vai acontecer em um ano aqui. E é bom que eu olho para alguém que não está tendo a reação que eu de repente esperava. Melhora para eu dizer. Um ano. Um ano. Rafael, não acredito. Eu não estou falando para você acreditar. Só guarda a data. 24 de fevereiro.
de 2021. Mas eu não prego para você acreditar. Eu prego porque eu acredito. O meu presente é destravado. A madre abriu. Um ano depois, ela estava com o filho no colo. Um ano depois, estava com o filho no colo. O filho cresceu. Cresceu ou não cresceu? Virou um moço, virou um rapaz, compromissado com as tarefas da casa, envolvido com os afazeres da família, está no campo com o pai, dá a dor na cabeça, o pai manda para a mãe pega o menino com dor de cabeça, bota no meio das pernas, e de repente o filho dela morreu. Diga que isso não é trágico, gente. Claro que é. Porque tem causa que ainda que venha até você, não adianta você botar no joelho, que não adianta. Morre. Morreu. Sabe o que acontece? Tem uma escada aqui do lado do muro dela, que ela fez. Nunca passou pela cabeça dela que um dia ela ia ter que subir aquela escada. Mas se ela não tivesse alterado, ela pega o filho no colo morto, sobe a escada que ela construiu lá atrás.